Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para, mais uma vez, dar continuidade aos nossos estudos, né, de encontros pela célula online e também para continuarmos o nosso tema, na nossa série hashtag Bora Viver, e o título de hoje é o terceiro da nossa maratona na série, é Onde a Fé Vira Atitude. Então, nós temos estudado aquilo que tem a ver com a nossa fé prática, né? Então, o nosso tema central tem sido maturidade cristã, não é saber mais, é viver melhor, né? A fé verdadeira muda a vida na prática. E o nosso versículo-chave dessa série é, portanto, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Efésios, capítulo 4, versículo 1. Né? Eu já convido você a ler todo o livro de Efésios, para que você se intere também dessa carta maravilhosa que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, e que também faz sentido, evidentemente, deixado por Deus para os nossos dias. Né? Muita gente confunde fé com religião, com conhecimento teológico, conhece muita coisa na teologia, ou até mesmo com a emoção em cultos, né? Olha, o culto hoje estava cheio de fé, estava emocionante e tal. Mas fé verdadeira é prática, né? É algo que faz algo acontecer. Lembra de alguns episódios de fé que a Bíblia cita? Por exemplo, quando Pedro deu alguns passos sobre a água, né? Sobre o mar, é fé que ele exerceu, por mais que não foi o suficiente para permanecer, mas é prática. A mulher que tocou no manto de Jesus foi curado, foi fé prática. A mão foi lá e naquele momento que colocou nas vestes de Jesus, foi curada, seu virtude do Senhor, né? Então, quando nós falamos de fé, ela não é uma coisa apenas como uma palavra mágica, muito bem ilustrada por filmes dos dias de hoje, né? Os filmes de mágica, onde há varinhas de condom e que fazem algum tipo de expressão por palavras, né? Que abracadabra e coisa desse gênero. Isso não é fé, isso é apenas mitologia, de certa forma, não tem nada a ver, evidentemente, com a fé que a Bíblia nos apresenta, que é acrescentada, evidentemente, em nós por Deus. Nós não teríamos fé se Deus não aplicasse ou não permitisse que nós a tivéssemos. Então, não é mérito nosso, né? Não é mérito nosso. A fé também é acrescentada por Jesus. Em alguns momentos, Jesus foi também solicitado para aumentar a fé. Talvez seja isso que precisamos hoje. Aumentando a fé, aumentamos a prática. Então, a fé, ela afeta o modo como tratamos as pessoas, tá? Como reagimos em casa, no trânsito, no trabalho e nas crises, sejam elas quais forem. A fé que não muda o nosso dia a dia ainda não é uma fé madura. Nós dizemos que temos fé, mas o nosso dia a dia, as nossas práticas dentro do quesito vida normal, né? No dia a dia, se ela não mudou, alguma coisa está faltando, não está madura ainda, ela começou, né? Mas ela não amadureceu. Então o Evangelho não é apenas uma filosofia ou um pensamento, mas deve ser refletido como um estilo de vida. Quando a nossa fé chega ao cotidiano e molda os nossos papéis e decisões, mostramos que nossa vida foi realmente transformada. Então imagine a seguinte situação, né? Há uma câmera vigiando você e seu cotidiano, né? Claro que todos se sentiriam desconfortáveis, né, com uma situação dessa. Mas vamos supor que a câmera está escondida e que você não sabe sobre essa informação. Reflita sobre isso, né, e imagine o que você faria se você imaginasse que está sendo vigiado 24 horas, 7 dias por semana, o ano todo. E eu faço uma pergunta: se uma câmera gravasse sua rotina durante 7 dias, alguém avaliasse, ele diria que você é um cristão só pelas imagens?
o que essa pessoa iria concluir daquilo que ela estaria observando na tua vida prática, né? Então, fica a pergunta: nós somos vigiados pelas pessoas? De certa forma, sim. As pessoas avaliam-nos, através hoje muito mais pelas redes sociais, daquilo que nós podemos falar ou que nós podemos mostrar. Então, há uma certa especulação na nossa vida prática, né? E a fé, ela precisa estar nos influenciando a tomar atitudes cada vez melhores e buscando uma qualificação melhor, né? Quais seriam elas? O relacionamento com Deus, né? Já que nós fôssemos filmados, como está sendo nosso relacionamento com Deus? O nosso relacionamento conjugal, né? A nossa postura no trabalho, nos estudos, a nossa vida em família, nossos filhos ou nossos pais, o nosso envolvimento com a igreja, que é o corpo de Cristo, né? A família de Deus, né? Então, depois disso, dá para você pensar em algumas situações. Em qual área da minha vida a fé é mais visível? Em qual área eu estou com a nota baixa e preciso de transformação? O que está faltando para a minha fé se tornar mais prática nessa ou naquela área, né? Então, nós vamos ver que a fé é que transforma. Repare na estrutura de muitas cartas do apóstolo Paulo. Ele começa mostrando o que Jesus fez para nós e como a vitória da cruz se expressa em nossa identidade, condição espiritual, relacionamento com Deus e propósito na vida. Após essa base, em muitas de suas cartas, Paulo mostra como o cristianismo gera frutos e passa a transformar as diversas áreas da nossa vida. Então, as cartas de Paulo, nós temos 13 no Novo Testamento, 13 cartas, e elas vão evoluindo nesse sentido, né? Nesse sentido. Efésios é uma dessas cartas que trabalha muito a questão da fé. Então, a fé madura se expressa na forma como vivemos os diversos papéis do cotidiano. O cristão genuíno está em um processo de transformação contínua e Deus o está moldando para ficar cada vez mais parecido com Jesus. Então, hoje nós vamos ver essas 5 áreas, pelo menos 5 áreas, onde essa transformação deve acontecer. As demais, evidentemente, não teremos tempo para todas, né? A primeira é Deus, o centro e a fonte, né? Efésios 4, 24, Paulo diz assim: revesti-vos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Então, a maturidade cristã começa quando Deus deixa de ser apenas um aspecto da vida, como um compromisso de domingo, um amuleto espiritual, e se torna o centro de tudo. Quando ele ocupa o trono do coração, nossas decisões, prioridades e relacionamentos passam a girar em torno da vontade dele, de Deus. Um cristão maduro não compartimenta a sua fé, né? Não coloca em compartimentos, mas vive de forma integrada, buscando a presença de Deus em todas as áreas da vida. No trabalho, em casa, na igreja e até, evidentemente, no lazer, né? Então, a busca por Deus se expressa de maneira prática por meio de uma vida devocional, consistente, momentos sinceros de oração e um desejo profundo de obedecer a palavra. A palavra é a Bíblia, é aquilo que Deus deixou relatado, escrito e de fácil acesso para nós nos dias de hoje, pelo menos no nosso meio. Então, não como quem cumpre um ritual ou segue uma regra imposta, mas como quem responde o amor e a graça recebidos em Cristo. Esse tipo de espiritualidade íntima gera um coração sensível à voz de Deus e uma mente moldada pela verdade. Quando alguém é cheio de Deus, do Espírito Santo, age com propósito. Não vive no piloto automático, mas caminha como um discernimento e intenção. Cada passo é guiado por uma visão mais ampla e de manifestar o caráter de Cristo ao mundo. Mesmo nas tarefas mais simples, a consciência de missão, nós estamos promovendo e vivendo a fé.
Então a fé deixa de ser algo abstrato e se torna prática, visível, impactando o modo como se trabalha, se conversa e também se serve. Pergunta para nós refletirmos: como está seu tempo com Deus? Né? Então, o primeiro passo aí é saber se nós estamos realmente envolvidos em buscar e em conhecer cada vez mais Deus, no sentido da palavra, das orações e daquilo que Ele tem nos revelado. Você tem feito de Deus o centro das suas decisões e atitudes? Né? Em cada decisão, em cada atitude, você busca entender se é a vontade de Deus, se está de acordo com aquilo que Deus deseja. Então, todas as decisões que nós podemos tomar devem ser antecipadamente colocadas diante de Deus, para que essas ações e essas decisões sejam pertinentes à vontade de Deus. Faça um desafio essa semana. Reserve 15 minutos por dia para que você possa ouvir Deus em silêncio, né? E faça uma leitura bíblica, acompanhe uma leitura bíblica e busque mais a presença de Deus, né? E leia os livros, principalmente nesse caso, essa semana você pode ler muito bem o livro de Efésios e fazendo suas meditações, né? O segundo momento, o segundo lugar onde a nossa fé precisa ser bem demonstrada está no casamento. A fé nos papéis conjugais, né? Então, lá em Efésios 5, 22 e 25, em dois partes aqui que nós tiramos dos versículos, diz assim: maridos, amem suas mulheres como a Cristo, né? Amou a sua igreja. Então, amem suas mulheres no sentido que cada um ame a sua, né? Não é que haja aqui uma poligamia. Mas as mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Então, esse plural é para todas e todos, né, os homens. A maturidade espiritual ela se expressa de forma intensa no casamento. Não há lugar melhor para se revelar o verdadeiro caráter de alguém do que dentro de casa. Quando a fé é real, ela transforma o modo como lidamos com o nosso cônjuge. Deixamos de buscar nossos direitos e passamos a praticar entrega, perdão e compromisso. Marido e esposa aprendem a ver o casamento como um campo de crescimento espiritual, onde cada um é chamado a ser canal da graça de Deus na vida do outro. Então a fé ativa, né, leva o marido a assumir a sua responsabilidade espiritual, emocional e prática com sacrifício e amor, né? Ele não é dominador, mas servo líder, refletindo o Cristo que dá vida por sua noiva. A esposa, por sua vez, não se torna passiva, mas expressa sua fé com respeito, apoio e confiança, contribuindo com sabedoria e força. Quando os dois vivem seus papéis com reverência a Cristo, o lar experimenta um ciclo virtuoso onde um desenvolve o melhor do outro. Então é uma ajuda mútua, né, entre o casal. O casamento cristão é, antes de tudo, um reflexo do Evangelho. Quando o marido e a esposa vivem como imitadores de Cristo, o lar se torna um testemunho vivo da graça. Pequenos gestos como ouvir com paciência, servir sem esperar retorno ou orar juntos ganham um valor eterno. A maturidade se revela no dia a dia, nas conversas difíceis, nas reconciliações sinceras e no compromisso renovado. E aí nós temos aqui uma pergunta para refletir. O que você pode fazer essa semana para demonstrar amor de Cristo ao seu cônjuge? Você tem assumido o papel dado por Deus a você no casamento? Ou está disputando o papel do seu cônjuge? Qual que seria o desafio, então, dentro desse âmbito? Conversem juntos sobre como servir um ao outro com mais intencionalidade e façam combinados práticos para serem testados nos próximos dias, né? Então, essa é a questão do casamento. O terceiro local que nós devemos praticar nossa fé é no trabalho secular. Fé que transforma a maneira de servir. Efésios 6, 7, olha o que Paulo diz: sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Ou seja, se torna diferente. Porque na hora que você começa a servir o seu patrão, como você está servindo a Cristo de maneira pronta, fazendo o melhor que você pode, evidentemente,
Isso agrada a Deus e o teu patrão também, né? Quando Deus é o centro da vida, até o trabalho ganha um novo sentido. Não se trata mais apenas de ganhar dinheiro ou cumprir obrigações, mas de glorificar a Deus em tudo o que se faz. Então, o cristão maduro, ele vai entender que seu local de trabalho é também seu campo missionário. Ele serve com excelência, ética e dedicação porque vê o trabalho como um ato de adoração. Esse tipo de fé transforma atitudes. Ao invés de reclamar, o cristão busca soluções. Em vez de se envolver em fofocas e injustiças, escolhe ser exemplo de integridade e bondade. Quando o Evangelho molda a forma como lidamos com chefes, colegas e subordinados, nos tornamos luz no ambiente profissional. Então, a obediência a Cristo se revela no compromisso com a verdade e no respeito às pessoas. Servir de boa vontade como ao Senhor significa ir além do mínimo. É fazer o melhor, mesmo quando ninguém está olhando. É tratar todos com dignidade e não se corromper mesmo sob pressão. A fé madura não separa o secular do sagrado, mas enxerga Deus presente em todos os detalhes do dia. E quando trabalhamos assim, abrimos portas para testemunhar o reino com atitudes antes mesmo de palavras, né? Para nós refletirmos sobre esse aspecto, sua atitude no trabalho tem refletido Cristo? O que você precisa mudar no seu comportamento profissional? Cada um tem o seu ponto de vista, seu autoexame, sua análise pessoal de saber se está indo muito bem no trabalho ou não. Qual que seria o desafio, então, para essa semana nesse aspecto com relação à fé no trabalho? Escolha um hábito para melhorar, né? Pontualidade, foco, generosidade, paciência. Pratique isso como oferta a Deus. Então, na vida profissional também, você pode ter uma fé prática. Quanto aos filhos, aí entra uma questão, né, também primordial da nossa vida, dentro da vida com Deus, com a esposa, com o trabalho, com os filhos. E em Efésios 6,4, Paulo diz assim: pais, não irrite seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ou seja, criar os filhos, né? Não só para esse mundo, para ter fama, dinheiro ou alguma coisa nesse sentido, mas que sejam tementes a Deus e principalmente sejam salvos em Cristo Jesus para terem uma vida plena no sentido espiritual. Então, a criação de filhos é uma missão profundamente espiritual. A maturidade do cristão é colocada à prova nesse campo tão desafiador. Pais espiritualmente maduros compreendem que não basta suprir necessidades físicas. É preciso formar o caráter e conduzir o coração da criança aos caminhos do Senhor. Isso exige tempo, paciência, exemplo e constância. Educar não é controlar, mas discipular, né? Tornar aquela pessoa um aluno e aprendiz do que é correto. Então, a fé prática aparece no equilíbrio entre firmeza e afeto. A instrução do Senhor não pode ser transmitida por gritos ou desprezo, mas com mansidão, coerência e encorajamento. Filhos não precisam de pais perfeitos, mas de pais presentes, que saibam reconhecer erros, pedir perdão e recomeçar. O lar se torna um ambiente de crescimento mútuo quando os pais também se permitem ser moldados por Deus. Além disso, um lar cristão maduro é um espaço onde a graça é vivida. A oração em família, os devocionais simples, as conversas francas sobre a fé e a vida tornam a espiritualidade algo acessível e natural para os filhos. Eles crescem entendendo que a fé é real, viva e capaz de transformar. Não porque aprenderam isso num culto infantil, mas porque viram em casa, nos pais, uma fé que vira atitude. Para nós refletirmos sobre esse aspecto da fé com relação aos filhos. Você tem sido um exemplo vivo de fé para os seus filhos? As tuas práticas mostram a tua fé, como você crê e vive diante de Deus? Como pode tornar seu lar mais intencional espiritualmente? O que você pode fazer pela tua casa para que ele se torne um ambiente de espiritualidade, de buscar a Deus
e de fazer a vontade do Senhor, né? Fica como desafio, então, marque um momento especial com seus filhos essa semana para orar juntos e conversar sobre Deus, né? Isso é muito importante para que ele possa também entender que você se preocupa com a sua vida espiritual. O quinto aspecto que nós vamos ver na fé prática, envolve algo que nós chamamos de igreja. Quando falamos de igreja, não falamos de um templo de alvenaria, um ambiente bonito nesse sentido, mas as pessoas que congregam em determinado lugar para juntos crescerem na fé e se edificar. Então, lá em Efésios 4,16, Paulo diz assim: dele todo o corpo, falando da igreja, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, à medida em que cada parte realiza a sua função. Então, fazendo sua função, trabalhando com a igreja, você vai desenvolvendo cada vez mais a sua fé, que envolve no corpo, que se envolve no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, a maturidade cristã se revela na forma como o discípulo se posiciona dentro do corpo de Cristo. O cristão maduro entende que a igreja não é um evento, mas uma família espiritual. Ele deixa de ser consumidor para se tornar cooperador. Participa, serve, edifica e se permite ser edificado. Ele reconhece que a igreja é o local e o ambiente onde Deus plantou para frutificar. O envolvimento prático começa com o uso de dons espirituais. Ninguém foi chamado para viver de forma isolada. A fé ativa se traduz em contribuição, discipulado, serviço e comunhão. O cristão maduro não espera a perfeição da igreja, mas se coloca como parte da solução. Ele investe tempo e energia porque entende que o crescimento do corpo depende de cada membro funcionando com amor. Então, a vida em comunidade também é o lugar onde somos confrontados e curados. Fé madura não foge de conflitos, mas aprende a perdoar, a ouvir e andar em unidade. A igreja é uma oficina de transformação, não um museu de perfeitos. Quando a fé é prática, nos envolvemos de verdade. Sofremos e celebramos juntos, tornamos visíveis o reino de Deus ao mundo e ao nosso redor. Para refletirmos sobre isso, como você tem servido na igreja local? Né? Em que área você sente Deus te chamando para crescer? Né? Você tem interesse de estar entre os irmãos e fazer algo pela igreja? Deus vai te colocar o dom e você vai promover algo de crescimento que abençoa a vida daqueles que ali estão. Bom, se você ainda não serve em nenhuma área, procure o seu líder de célula, né? E essa semana e ofereça ajuda, ou então seja voluntário em algum tipo de ministério da sua unidade, né? Se voluntarie. Agora, se já serve, né? Ore por alguém para discipular, para que você possa ensinar essa pessoa também a melhorar sua condição de vida e ter uma fé prática com Deus, com a esposa, com o trabalho, com os filhos, né? E também com a igreja. Então, para concluirmos, fé que não se traduz em atitude é apenas intenção. A verdadeira maturidade cristã não se mede pelo quanto sabemos, mas pelo quanto obedecemos. Quando o evangelho alcança as nossas escolhas, nossas palavras e nossos relacionamentos, ele deixa de ser apenas algo que cremos e se torna algo que vivemos. Que a nossa fé brilhe no cotidiano, no casamento, no trabalho, na criação dos filhos, no serviço à igreja e na intimidade com Deus. Chegou a hora de bora viver, onde a fé vira atitude. Que Deus nos abençoe a sermos praticantes da fé genuína, a fé prática, não apenas de palavras, mas de ações. Ela pode ser expressa em palavras, mas ela precisa agir em ações. Eu conto para você que o pai da fé, conhecido na Bíblia como o pai da fé, Abraão, ele, de uma forma prática, ele levou seu filho até um ambiente que Deus havia dito para ali oferecê-lo em sacrifício. A fé daquele homem ficou marcada permanentemente, porque ele cria que Deus era poderoso, até mesmo para ressuscitar aquele menino, pois era o filho da promessa. E quando chegou no momento de fazer aquele ato, Deus o impediu e deu a ele um outro animal ali para ser sacrificado no lugar de seu filho.
e ele foi então ali colocado também na Galeria da Fé, no livro de Hebreus, no capítulo 11, aonde ele relata, o escritor, Abraão cria em Deus, a ponto de saber que poderia ressuscitar o seu filho. Então que nós sejamos pessoas de fé intencional no nosso dia a dia. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, pela vontade que o Senhor tem nos permitido, tem nos dado, de fazer aquilo que te agrada. Nós te agradecemos pelas células, agradecemos pelas vidas, Senhor Deus, pelos enfrentamentos que temos literais, Senhor Deus, de dificuldades que o mundo apresenta, as nossas enfermidades que surgem, Pai, os nossos problemas relacionais, a nossa atividade profissional, tudo nós colocamos na Tua presença, Senhor. E pedimos que o Senhor nos abençoe a sermos realmente aqueles que estão vivendo uma fé prática na Tua presença. Não nos deixe, Senhor Deus, ser enganados com a ideia de um sossego espiritual, mas sim de uma espiritualidade viva e eficaz, que evidentemente dependemos do Senhor para realizar a Tua obra e fazer a Tua vontade. Dá-nos a Tua paz, responde as nossas petições segundo a Tua vontade, orando sempre, Pai, por cada vida, cada irmão, cada célula e cada um, Senhor Deus, que tem se encontrado e tem buscado conhecer mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, uma ótima continuidade de semana e até o nosso próximo momento. Dessa série nós teremos mais um momento e eu conto com a tua participação em nome de Jesus. Deus abençoe.